o discurso do Mário Gobi é igual ao do Andrés. Vamos falar sobre o Mário Gobi. Dei até uma pausa aqui estratégica para falar sobre o Mário Gobi. Recapitulando, o ex-presidente do Corinthians, que foi presidente de 2012 a 2014, né? O Mário Gobi, para quem não se lembra, ele substitui o Andrés, e o Andrés encerra em 2011, e aí, em 2014 e 2015, o Mário Gobi entrega a presidência para o Roberto de Andrade. Eu, antes de ver a entrevista do Mário Gobi, eu já tinha me posicionado aqui algumas vezes que eu não me animo com essa possibilidade do Mário Gobi se tornar presidente do Corinthians, porque se o Corinthians ganhou os títulos que ganhou e o Gobi também esteve presente, tanto como diretor como presidente, e ele tem o seu mérito, mas ele também tem a participação dele, uma participação direta no crescimento do endividamento do clube. Então, de repente, o Gobi surge como oposição. De repente, o Gobi surge como a pessoa que vai profissionalizar o Corinthians. E isso sempre me incomodou, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu falava sobre isso. Só que a entrevista do Gobi ontem, ela só fez piorar essa minha percepção. Porque o discurso que o Gobi usou é um discurso populista, é um discurso que ele não consegue ter uma autocrítica de falar onde ele errou, de falar onde ele, né, possa ter pecado no alavancamento no grande crescimento das dívidas do Corinthians. E título, eu fui campeão da Libertadores, fui campeão do Mundial, né? Teve mérito? Teve mérito, o nome dele tá lá, presidente do Corinthians. Mas me incomoda demais essa postura dele de que agora ele é a solução, agora o Gobi vai profissionalizar o futebol do Corinthians e que o Corinthians se encontra numa situação inadmissível, né? Enfim, o discurso do Gobi hoje me incomodou bastante, sabe? Sabe quando você assiste uma entrevista e, embora eu não tenha voto, né? Eu tenho voz, né? Eu falo aqui no canal, mas voto eu não tenho. Existiam 3 possibilidades, né? Eu me sentir neutro no que diz respeito ao Gobi, eu me empolgar com as coisas que ele viria a falar, ou eu desanimar ainda mais. Então, o meu sentimento foi esse. Eu desanimei ainda mais com a situação, com o seu discurso. Discurso hipócrita, discurso muitas vezes querendo enganar a pessoa que está ouvindo. Só que, Gobi, o futebol mudou, a comunicação mudou, o torcedor mudou. O torcedor não se baseia mais simplesmente na imprensa. O torcedor, para se informar, para raciocinar sobre o Corinthians, ele não precisa mais esperar a hora do almoço para assistir o Globo Esporte. Mudou. Hoje nós temos torcedores que estão antenados com a situação do clube. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando de mim. Estou falando do mundo do que a internet proporcionou. Então, quando o presidente vem e fala o que falou ontem, eu fico pensando, cara, só pode achar que o torcedor é idiota. Ah, Diego, tá falando de quê? O Mário Gobi, quando assumiu o Mário Gobi, quando assumiu o Corinthians em 2012, o Corinthians estava com um déficit de 100 e poucos milhões, né? Déficit negativo. Ele entrega o clube
para o Roberto de Andrade com 300 e poucos milhões. Então, um crescimento absolutamente alto para uma gestão de 3 anos. E aí, quando ele foi indagado ontem, e na apresentação, abriu-se espaço para perguntas. Pessoal, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção na desculpa que o Gobi deu. O Gobi disse que não deu prejuízo, não. O Gobi disse que, apesar de crescer 100 milhões para 300 milhões, o Corinthians não teria tido prejuízo porque ele entregou para a próxima gestão patrimônio. Então, assim, não sei se eu vou me fazer entender, mas o que ele quis dizer é o seguinte: não, eu dei prejuízo nos cofres, mas eu entreguei o Renato Augusto, né? Eu entreguei o Gil. Ele entregou jogadores que a gestão posterior vendeu. No caso, o Roberto de Andrade vendeu o Gil, né? Vendeu caro, vendeu o Renato Augusto. Então, o que ele quis alegar é que, bom, eu dei prejuízo para os cofres do clube porque eu precisei comprar jogadores que quem vendeu foi a outra gestão. Vocês entenderam qual foi a desculpa do Gobi? Mas o cara não se dá conta de usar um argumento como esse e se esquecer que no primeiro ano dele, em 2012, ele vendeu o Alex. E o Alex, quem comprou, foi na gestão anterior. Ele vendeu o Paulinho em 2013. O Paulinho, uma das maiores vendas da história do Corinthians. Ele vendeu o Paulinho, uma das maiores vendas da história do Corinthians. Foi o Gobi que vendeu. Ele vendeu o Leandro Castan, campeão da Libertadores. E nenhum desses 3 jogadores foi ele que contratou. Então, assim, será que o cara, quando dá uma desculpa dessa, acha que o torcedor é idiota? Será que ele acha que o torcedor é idiota? Ele deu o exemplo do Romarinho também. Não, o Romarinho, a outra gestão vendeu. E o Romarinho, quem vendeu foi ele. Vocês acreditam nisso? Ele citou Renato Augusto, Romarinho, Gil, jogadores que ele comprou e que a outra gestão vendeu. Mas quem vendeu foi ele. O Romarinho saiu em 2014, na gestão dele. Pô, Gobi, tá tirando, né? Aí, ó, é menosprezar a nossa inteligência. Essa cabeça grande aqui não lembra só dos gols e de jogos, não, que a gente, modéstia à parte, estuda bastante. Então, como é que o cara dá uma desculpa dessa? Quer outra coisa do discurso do Gobi? Ele falou assim: não, mas você precisa entender que na minha primeira gestão, o torcedor do Corinthians queria título, o torcedor do Corinthians queria conquistar a Libertadores, queria conquistar o Mundial. Então, a minha administração foi focada nisso. E eu realizei o sonho de parte da torcida. Beleza, beleza. Aí, o que ele faz logo após o Corinthians ser campeão da Libertadores e do Mundial? Paga 40 milhões no Pato. Pessoal, tem sentido? Fala para mim. O cara que fala que administrou, ele falou que o importante na primeira gestão era conquistar títulos. Quer dizer, o lado administrativo, né, joga para depois. O importante foi conquistar títulos. Né? O importante era conquistar Libertadores e Mundial. Não! Ele continuou gastando dinheiro até o final do seu mandato. Então, assim, pessoal, eu não me animo. Ah, Diegão, você tá cravando que o Gobi não vai dar certo? Não, não tô cravando nada. Não tô cravando nada. Eu tô falando só das minhas percepções do discurso do Gobi. Um cara que fez parte durante muitos anos. Eu não tô falando de um cara que participou durante 6 meses, não. Eu estou falando de um candidato à presidência que se coloca agora como oposição, se coloca agora como a grande solução, mas fez parte por muitos anos lá dentro, como dirigente, como presidente. Ah, mas agora o foco é administrativo. O torcedor do Corinthians não quer ganhar título. O torcedor do Corinthians quer arrumar as contas. Mentira! Mentira! Esse papo que o torcedor do Corinthians agora quer arrumar as contas
e não quer ganhar títulos é mentira. Isso é balela. É balela. O torcedor sim quer um Corinthians mais organizado para continuar brigando por títulos, para continuar sendo protagonista. Então esse papinho de que vai administrar para organizar a casa, o que o Gobi está deixando bem claro, galera, praticamente é assim. Não me venham cobrar títulos porque eu vim para arrumar a casa. O Corinthians tem que pensar em sanear as dívidas. Esse discurso do Gobi vai muito de encontro com o discurso do Andrés, porque o Andrés sempre deixou muito claro que o futebol ou você gasta desenfreadamente, né? Não de forma profissional para você conquistar títulos, ou você é obrigado a fechar a torneirinha, não gastar e não ter um time competitivo. Não, chega! A gente não pode mais admitir isso. Um time do tamanho do Corinthians tem por obrigação arrumar gestores profissionais que consigam tanto administrar o clube quanto montar um time competitivo. Isso é balela. Isso aí ele já está preparando o terreno para quando ele de fato enfraquecer o time no futuro, caso ele venha a ser, ele vai dizer, pô, mas eu não avisei que ia cuidar das contas? Dá muito bem que com um profissionalismo, como ele está pregando agora, dá para você reduzir as contas e montar um time bom. É só parar de contratar jogador como o Andrés vem contratando nesses últimos anos. Parar de investir aí um monte de jogador de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, meio milhão e fica inchando o elenco do Corinthians, enchendo o elenco e o time do Corinthians de empresário parceiro, o que não é ilegal. A gente sabe que isso acontece, é do mundo do futebol. Então isso é balela. O discurso do Mário Gobi é igual ao do Andrés. Ou você gasta muito e faz um time forte, ou você vai gastar pouco para economizar. Isso acabou. A gente não pode mais admitir uma situação dessa. Ah, Diego, mas o Flamengo, ele economizou e só veio ter time forte. Cara, o Flamengo ele foi campeão agora em 2019. Mas o Flamengo já era forte em 2018. O Flamengo já era forte em 2017. O Flamengo já era forte em 2016. Não ganhou título? Não ganhou título porque é do futebol. A torcida do Corinthians não vai se importar de passar um ano sem título, desde que ela veja uma diretoria trabalhando séria e desde que ela veja um time jogando em campo. O futebol é carro-chefe. Se você enfraquece o futebol, você enfraquece o entorno. Um time mais fraco é menos consumo de camisa, é menos venda de ingresso, é menos disputa por título. Isso é básico do futebol. Ah, Diego, então por que você não vai lá? Porque não é problema meu. Eu sou torcedor. Agora, esse papo de que ou você gasta dinheiro ou tem um time competitivo é o mesmo discurso do Andrés. O mesmo discurso. Aí vocês acham agora que é o Mário Gobi que vai ser a solução para o Corinthians. É isso? Ah, Diego, mas o grupo do Isabela é um grupo sério. Cara, eu dou o meu voto de confiança a quem eu não tenho nada para falar contra. Mas para mim, o grupo do Isabela, na minha ótica, tá? Perde muito ponto de se juntar com o Mário Gobi. Porque fica claro que o grupo do Isabela, ele desiste de concorrer com as próprias pernas e tá se socorrendo de um nome mais forte. É uma jogada política. Aí eu te pergunto, será que o Gobi lá dentro, ele vai necessariamente seguir a risca o que o Isabela e o grupo Corinthians Grande, né? E o que o grupo prega? Eu tenho minhas dúvidas. Pô, Diegão, deixa o cara assumir. Já tá criticando antes. Tô criticando antes. Deixa assumir. Deixa trabalhar. E vamos acompanhando. Outra coisa que o Gobi falou. Disse que saiu em 2014. Passou 6 anos fora sem encher o saco de ninguém. Porque entende que quando um presidente é eleito, tem que deixar o cara trabalhar. Não pode ficar tumultuando. Deixa o cara, ganhou, deixa trabalhar Errado. Errado. Se você ama tanto o Corinthians e agora, somente agora, tá falando de tudo que tem de errado, por que não falou antes? Por que não se manifestou antes?
Aí você acha que se você for eleito agora em janeiro, a gente vai deixar você 3 anos em paz e só chegar no último ano é que a gente vai avaliar o trabalho? Não. O trabalho tem que ser avaliado dia após dia. Seja os conselheiros, seja quem tiver de cobrar, ou seja um mero torcedor como eu. Tem que cobrar o tempo todo. Esse papo que tem que deixar trabalhar é balela. Quem não deve, não teme. Quem trabalha de forma correta, não tem problema nenhum em ter gente fiscalizando, em ter torcedor enchendo o saco. Balela. O discurso do Mário Gobi foi populista. Ah, não, vamos profissionalizar, vamos nos unir a empresários, a empresas sérias. Populista. O Mário Gobi foi um verdadeiro político no seu discurso. Não explicou A nem B. Nada. E vou falar de novo. Para com esse papo que o torcedor do Corinthians está preocupado em quitar dívidas. O torcedor do Corinthians quer mesmo é que o clube continue ganhando. O Corinthians precisa se organizar financeiramente para não descer a ladeira, para não cair para uma Série B, para a situação não piorar. Agora não vem com esse papo que o torcedor do Corinthians aceita ficar anos sem título. Aceita, até aceita. Porque o torcedor do Corinthians já viveu a situação pior. Mas desde que seja uma situação do campo, de um time que perdeu uma final, de um time que bateu na trave, um jogador que perdeu um pênalti, um time que brigou pelo título, não tem problema. Passa 3, 4 anos sem títulos, mas brigando, disputando. Pô, o cara falou que não. Vocês querem que o Corinthians no ano que vem dispute o Paulista? Esqueça. Paulista. O Mário Gobi tá querendo se exibir de ganhar um Paulista. Que não é fácil? Não é fácil. Mas é um título que o Corinthians tem mais chances. Entendeu? Então, populista. O discurso do Mário Gobi é populista, ele é desanimador, se utilizou de desculpas absolutamente esfarrapadas, não fez um meia-culpa. O que é que eu esperava? Cometi os erros. Naquela época, a diretoria e a comissão tinham uma diretriz, mas nós erramos aqui, nós erramos ali. Eu também sou o responsável pela situação do clube e até por isso eu me sinto na obrigação de voltar e ajudar o clube a sair dessa situação. Faz o meia-culpa, seja humilde, fala que errou. Cara, pessoal, desculpa o desabafo, mas me incomodou demais o discurso do Mário Gobi. Ah, Diego, mas o Mário Gobi é o menos ruim. Pode até ser, mas como eu não voto, também pouco importa para mim se ele é o menos ruim, se os outros são piores, mas eu não vou passar a mão na cabeça porque, tem que tirar o Andrés de todo jeito e o nome é o Mário Gobi. Cara, zero. Minha animação para um possível pleito, para o Mário Gobi ganhar, é zero. Eu, como torcedor, vou continuar torcendo. Quero que o Corinthians se recupere, siga um bom rumo administrativo, mas a minha esperança, a minha confiança que isso aconteça é zero. É zero. Vamos. Ele disse até assim: tem que parar com o jeito que tratam as coisas dentro do Corinthians, dando a entender algumas situações. Mas por que ele não falou que percentual do Malcom, percentual do Arana, percentual daquele Matheus Pirulito, foi ele que vendeu para empresário? Isso ele não fala. Num dos negócios mais obscuros da história do Corinthians. Você pegar moleques como o Malcom e o Arana e você dá para empresário em troca de pagamento de dívida, ou acho que foi para pagar alguma coisa dos empresários do Ralf. Absurdo. Mas o clube não tinha o que fazer na época. Como não? Né? Isso é ou não é uma má gestão? Você pegar moleques da base altamente promissores, como era o Arana, o Malcom e até o Matheus Pirulito, e dar boa parte do percentual o Corinthians deu para os empresários. Tanto que quando o Corinthians vendeu o Malcom, o Corinthians vendeu o Arana, o Corinthians ganhou uma mixaria. E aí, Mário Gobi? Disso você não fala, né? Disso você não fala, né? Então, pessoal, cara, acho que posso até ter exagerado aí no desabafo contra o Mário Gobi. Se ele for... Eu até acho, aí vai uma opinião que também não muda nada, eu acho que ele é um forte candidato.
Eu acho que ele tem grandes chances de ganhar, e se ganhar, eu vou cobrar. Aproveito e faço o convite aqui, doutor Mário Gobi. Vem aqui conversar com a gente, vamos trocar uma ideia sobre o Corinthians, o que é que você pensa, para eu fazer esses mesmos questionamentos ao vivo aqui para você, por que fez isso, por que fez aquilo, se entende que errou aqui, se entende que errou ali. Vamos bater um papo, né? O Augusto Melo, candidato à presidência, veio aqui conversar conosco. Vem também, vamos trocar uma ideia aqui, vamos falar sobre o Corinthians. Está aqui publicamente fazendo o convite para o Mário Gobi, como já convidamos a todos que quiserem bater um papo aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre suas ideias, de como tirar o Corinthians dessa situação. Beleza?